Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Internacional da Intolerância. Uma data importante para a gente refletir sobre o assunto. Só para se ter uma ideia, de janeiro a julho deste ano, o número de denúncias em São Paulo, cerca de 25%, cresceu cerca de 25% se comparado com o mesmo período de 2020. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos outros. Supremo Tribunal Federal limita tempo de prestação de serviço de segurança e apoio a ex-governadores do Amazonas. Conselho Nacional de Justiça lança painel de monitoramento das execuções civis. A execução civil é um tipo de ação judicial usada quando alguém descumpre uma sentença ou um acordo firmado na justiça. E ainda, com a autorização da Justiça, a Polícia Civil faz operação contra a quadrilha que praticava agiotagem e extorsão no Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal limitou o tempo de prestação de serviços de segurança e apoio a ex-governadores do Amazonas. A decisão foi em plenário virtual. E quem tem as informações e traz os detalhes ao vivo agora para a gente é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Conta para a gente o que foi analisado. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, os ministros analisaram uma ação da Procuradoria-Geral da República que contesta a concessão de serviços de forma vitalícia e também estabelece 10 servidores voltados, destinados para a segurança de ex-governadores. Segundo o Ministério Público, esse benefício viola o princípio da moralidade previsto na Constituição Federal. Bom, Rafaela, os ministros seguiram o voto da relatora, a ministra Rosa Weber, que atendeu em parte ao pedido da Procuradoria-Geral da República no que diz respeito ao benefício vitalício. Portanto, ficou decidido que os serviços de segurança e apoio a ex-governadores pode ser fornecido somente até o fim do mandato subsequente do governador. Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações. E hoje é o Dia Internacional da Intolerância. A data foi instituída pela ONU em reconhecimento da Declaração de Paris e é lembrada em 185 países. A data é lembrada desde 1995 para promover o debate sobre a necessidade de respeito, diálogo e cooperação entre diferentes culturas, religiões e povos. Uma discussão que se torna cada vez mais necessária. Casos de intolerância aumentam em todo o país. Em São Paulo, por exemplo, o número de denúncias de janeiro a julho cresceu 24,5%, comparando com o mesmo período de 2020. Foram 311 casos de intolerância racial, religiosa e sexual em 2021. Em Manaus, no Amazonas, uma mulher muçulmana divulgou este vídeo nas redes sociais após sofrer preconceito quando foi tomar a vacina contra a Covid-19. Eu vim tomar vacina e a senhora disse que tem medo que eu solte uma bomba aqui. Gente, era brincadeira, Então, é isso, gente, é um absurdo o que está acontecendo. A redação da Constituição de 1988 foi feita com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Para fazer valer o que está previsto no texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões históricas. Entre elas, o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo e a que considerou a homofobia uma forma de racismo. Esta advogada explica que cada vez mais existem instrumentos para combater essa forma de preconceito. Atualmente, nós temos, dentro de um contexto de justiça criminal, a punição de várias condutas de intolerância, tais quais como o racismo, a injúria racial. Nós temos também algumas questões voltadas à orientação sexual. Então, ser intolerante é desrespeitar. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o juiz do Tribunal de Justiça de Pernambuco, doutor Flávio Fontes. Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor Flávio. Boa tarde, é um prazer estar com esse programa tão prestigiado. Prazer é nosso. Bom, vamos falar sobre esse fenômeno, digamos assim, né, que é não só um fenômeno
do Brasil, mas do mundo, a intolerância. Como é que o Poder Judiciário vem combatendo essas práticas que a gente fala intolerância, às vezes associa somente à intolerância religiosa, mas não, vimos na reportagem que são inúmeras condutas intolerantes, né? Verdade. O Poder Judiciário, ele deveria ser a última ratio, ou seja, ele deveria ser o último órgão que deveria ser acionado. Mas nós estamos vivendo num período de tão pouca paciência, de tanta insatisfação com tudo e com todas as áreas, que o Judiciário tem sido a primeira via, a primeira mão de combate. E isso tem criado um grande problema também para o Poder Judiciário, porque nós não estávamos acostumados a essa avalanche de ações, essa avalanche de problemas que fazem parte cada vez mais do ser humano, né? Essa questão da falta de paciência em todas as áreas. Não há uma área, religião, futebol, os esportes em geral, na educação, em todas as áreas nós estamos vivendo, eu diria, uma epidemia de intolerância. E como combater essa epidemia? Só o direito penal sozinho? O senhor já deu indicações aí que na sua avaliação definitivamente a justiça não consegue agir quando a ação é do indivíduo, né? Uma coisa ali de foro íntimo. Mas quais seriam os métodos, doutor Flávio? Pois eu estou como juiz penal, criminal há 29 anos, fiz meu mestrado na Federal de Pernambuco em penal, meu doutorado na USP em penal. Só que os remédios que o direito penal tem para dar, eles não são eficazes na essência, não é? Porque o direito penal, ele é criado, ele serve para punir. Então, por exemplo, nesse caso que o Supremo Tribunal Federal julgou, equiparando a questão de prescrição da injúria racial com o racismo, a acusada tem 80 anos de idade, e não é uma pessoa de 80 anos de idade que o direito penal vai modificar de alguma forma. Então, eu acho que o direito penal ele vai ter que fazer como está fazendo, mas ainda muito timidamente, utilizando penas alternativas, utilizando medidas alternativas, justiça restaurativa, essas coisas, mas elas ainda são muito tímidas na área criminal. Eu acho que é uma questão de conscientização mesmo, né? A gente poderia investir, eu digo, políticas de Estado mesmo para conscientizar de que condutas assim, e elas podem até partir para ilícitos, né? Como vimos, a reportagem bem colocou a decisão do Supremo, mas é uma questão comportamental, cultural mesmo, doutor Flávio? É uma série de questões, mas eu acho que vai desde o berço, desde o início da formação, desde quando aquela jovem engravida, muitas vezes sem querer, e aí passa toda uma série de questões para o próprio bebê, no crescimento da criança. É como a Lei Maria da Penha, né? Não adianta a gente ter uma lei maravilhosa como ela é, se essa questão não atingir as famílias já desde o início, desde antes da criação da família. Então, a questão da intolerância, ela que provoca as guerras, ela sempre existiu na história, né? Ela sempre existiu na história, mas com essa questão da pandemia, com essa questão das redes sociais, todo mundo está com a tolerância zero. Qualquer coisa já diz, eu vou para a justiça, eu vou para o juizado, eu vou lhe processar. E, como eu já falei, lá na justiça nós não temos todos os mecanismos de oferecer essa resposta. Porque a resposta, a meu ver, ela tem que curar, ela tem que diminuir aquele ímpeto nosso de não aguentar nada do outro. Eu acho que esse dia, né, o Dia Internacional da Intolerância, a data foi instituída pela ONU, acaba sendo também um dia para a gente refletir sobre o assunto, né? E quando o senhor fala do Poder Judiciário, que as pessoas estão, às vezes, colocando para o judiciário questões do dia a dia que elas poderiam resolver ali no âmbito da sua vizinhança, por meio do diálogo, da mediação. E muitas vezes, né, doutor Flávio, eu observo que o jurisdicionado procura resposta no Poder Judiciário, uma mediação, uma última palavra do juiz que ele poderia resolver ali no conflito interno, sem precisar levar para a justiça. Às vezes ele precisa referendar
aquela questão, porque no final ninguém sai satisfeito, né? Sempre tem uma parte que... Ninguém sai satisfeito. Sempre sai uma parte rachada, sempre sai uma parte com mais ódio, que muitas vezes quer se vingar e usa os mais frágeis para se vingar, às vezes a própria família. Eu não sei se a senhora se lembra que antigamente quase tudo de problemas de vizinhança e pequenos delitos eram resolvidos na delegacia com o próprio escrivão de polícia. Sim. Não precisava nem o delegado. O escrivão chamava a pessoa, chamava o outro, eles iam, ele dava aquele carão, aquele grito e resolvia tudo. Hoje, não. Precisa ali da última palavra do juiz, mas pode resolver em outra esfera, né? A justiça já tem tantos casos, né, doutor Flávio? O meu receio é justamente isso, que com o tempo até a força simbólica do Poder Judiciário diminua, porque Sim. Hoje já vemos um grande respeito às autoridades. Por exemplo, os policiais militares, né? Eu trabalho em juizado de torcedor também, e a gente vê que muitas vezes eles não respeitam nem os policiais da Polícia Militar. Então, a gente tem que ter anteparos, né? E deixar para o judiciário aquilo que o judiciário realmente tem como objeto. Feita a reflexão, então, no Dia Internacional da Intolerância, conversei aqui ao vivo com o doutor Flávio Fontes, que está de férias, interrompeu um pouquinho as férias dele para falar com a gente aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigada pela sua participação e pelas reflexões sobre esse assunto. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. E você vai ver no próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça lança painel de monitoramento das execuções civis. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. E, portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. O Conselho Nacional de Justiça lançou o painel de monitoramento das execuções civis. A nova ferramenta é para o acompanhamento do que é considerado um dos maiores gargalos do Poder Judiciário. Processos que já têm decisão judicial ou extrajudicial para garantia de algum direito. O painel de execução civil está disponível no portal do Conselho Nacional de Justiça. A plataforma permite monitorar desde a abertura de novos processos até a baixa no sistema, com dados em tempo real. A partir dessas estatísticas, o CNJ vai poder fazer um diagnóstico mais preciso do impacto desses processos. As informações são do DataJude, a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário. A execução civil é um tipo de ação judicial usada quando alguém descumpre uma sentença ou um acordo firmado na justiça. Segundo o painel do CNJ, entre janeiro e agosto deste ano, foram abertos mais de 30 mil novos processos desse sentido e baixados outros 178 mil. Os dados disponíveis possibilitam a identificação das principais dificuldades e pode indicar medidas adequadas e efetivas para tratar o assunto. De acordo com o relatório Justiça em Números, até o fim do ano passado, o Poder Judiciário contava com um acervo de 75 milhões de processos pendentes de baixa. Mais da metade desses casos se referia a processos de execução. O Conselho Nacional de Justiça vai divulgar nesta quarta-feira uma pesquisa sobre os efeitos da monitoração eletrônica no sistema carcerário brasileiro atual. O webinário será de graça e aberto ao público, transmitido ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube a partir das 9h30 da manhã. O evento é uma parceria entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O evento, organizado pelo CNJ, vai ter programação ao longo de toda a quarta-feira para discutir as demandas atuais e os desafios futuros relacionados ao assunto. O destaque será o lançamento da pesquisa inédita realizada pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais. O estudo fez uma análise do uso de monitoração eletrônica em capitais do país, a partir da consulta aos autos processuais, além de entrevistas e observação de campo junto a magistrados, gestores das centrais de monitoração, profissionais das equipes multidisciplinares e pessoas monitoradas. A expansão da política de monitoração eletrônica na última década foi o que motivou a realização do evento. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o número de pessoas monitoradas saltou de pouco mais de 18 mil em 2015 para quase 73 mil pessoas neste ano. Para especialistas na área, é fundamental analisar se a monitoração tem, de fato, desempenhado papel importante na redução da superlotação prisional. O webinário também vai debater uma resolução aprovada em agosto deste ano, que estabeleceu diretrizes para a qualificação da atuação do Judiciário na aplicação e no acompanhamento da medida, além de melhorar a interação com as centrais de monitoração do Poder Executivo. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que desvio de finalidade no uso de recursos do Fundo de Investimentos do Nordeste configurou crime financeiro. Por maioria de votos, o colegiado concluiu que a aplicação de recursos já integrados ao patrimônio dos investidores do Fundo de Investimentos do Nordeste em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato configura crime financeiro e não tributário, como previsto na lei que define os crimes contra o sistema financeiro nacional. Gerenciado pelo Banco do Nordeste, o fundo, chamado de FINOR, se destina a financiar projetos na área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região Nordeste e também de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. De acordo com o processo, uma empresa obteve recursos do fundo para realizar um projeto agropecuário na Bahia, mas uma vistoria técnica detectou irregularidades na execução do empreendimento, com prejuízo para o FINOR estimado em 36 milhões de reais. Após condenação mais severa na primeira instância, o Tribunal de Justiça reduziu a sanção do empresário para 3 anos de reclusão. Com o trânsito em julgado da decisão, a defesa ajuizou revisão criminal no tribunal de origem, visando a desclassificação para delito tributário, descrito na lei que dispõe sobre crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, mas o pedido foi negado. Ao analisar o caso no STJ, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, explicou a diferença entre as leis 7.492 de 1986 e 8.137 de 1990 e os crimes descritos nelas que foram citados no processo. O ministro pontuou que uma distinção importante é que no crime financeiro, o financiamento decorre de um programa oficial, com custos subsidiados destinados ao fomento de projetos, sem envolver o uso da tributação como finalidade extrafiscal, mediante dispensa ou atenuação de tributos com vistas à promoção do desenvolvimento, como acontece no delito tributário. Segundo o relator, os recursos obtidos pela empresa da qual o recorrente era sócio seriam provenientes do financiamento ocorrido com os valores que já compunham o patrimônio dos investidores e que eram disponibilizados aos beneficiários, recursos estes que teriam sido aplicados em finalidades diversas das previstas no projeto, e assim a conduta se encaixa no crime previsto no artigo 20 da Lei 7.492 de 1986. Seguindo o entendimento do relator, a sexta turma negou o recurso do empresário contra a decisão que rejeitou a revisão criminal. A Justiça do Distrito Federal autorizou a operação contra uma quadrilha que praticava agiotagem e extorsão. Agentes da Polícia Civil saíram cedo para cumprir 15 mandados de prisão e apreensão. A operação foi realizada em Vicente Pires e Taguatinga, regiões administrativas do Distrito Federal. 6 pessoas foram presas e uma está foragida em São Paulo. Segundo as investigações, o grupo, comandado por um sargento da Polícia Militar, emprestava dinheiro a juros superiores aos permitidos por lei e ameaçava os devedores que não pagassem. Eles chegavam a tomar veículos e até mesmo exigir a transferência de imóveis dos endividados.
Para lavar o dinheiro da agiotagem, o grupo comprava carros de luxo que foram apreendidos na operação. A Justiça também bloqueou 8 milhões de reais da quadrilha. E esses indivíduos vão responder pelos crimes de usura, extorsão e lavagem de capitais, podendo pegar penas que superam os 10 anos de reclusão. E você vai ver a seguir os detalhes da pauta de julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral. O Jornal da Justiça volta já já. A Constituição é fruto da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça impediu a eficácia retroativa de escritura que fixou separação de bens após união estável de 35 anos. Com base nas disposições do artigo 1725 do Código Civil, a terceira turma do STJ reconheceu a impossibilidade de se dar eficácia retroativa a uma escritura pública firmada em 2015, por meio da qual os então companheiros reconheceram uma união estável de 35 anos e fixaram o regime de separação dos bens constituídos durante a relação. De acordo com os autos, a relação teve início em 1980, mas a primeira escritura de união estável só foi lavrada em 2012. Nesse primeiro documento, houve apenas a declaração da existência de união, sem disposição sobre o regime de bens. Em 2015, 3 meses antes do falecimento da companheira, outra escritura foi firmada. Nela, definiu-se que todos os bens e direitos configuravam patrimônio incomunicável dos conviventes. A filha da convivente buscou a anulação da escritura pública firmada em 2015, sob a alegação de que a manifestação de vontade de sua mãe não se deu de forma livre e consciente e de que seria inadmissível a celebração de escritura pública de união estável com eficácia retroativa. O pedido de anulação foi julgado improcedente em primeira instância e a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, apontou que a ausência de contrato escrito convivencial não pode ser equiparada à falta de regime de bens da união estável não formalizada, como se houvesse uma lacuna passível de posterior preenchimento com eficácia retroativa. Desta forma, ao reformar o acórdão do TJ, o colegiado entendeu que a formalização posterior da união estável, com a adoção de regime distinto daquele previsto pelo Código Civil, para os casos em que não há manifestação formal, que é a comunhão parcial de bens, equivale à modificação de regime de bens na constância do relacionamento, produzindo efeitos apenas a partir da elaboração da escritura. E hoje à noite tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. As informações da pauta de julgamentos com a repórter Renata Gorga. Na pauta da sessão plenária desta terça-feira do Tribunal Superior Eleitoral estão previstos 2 processos. Em um deles, os ministros vão avaliar uma possível mudança na data em que entra em vigor a resolução que disciplina, entre vários pontos, a criação dos partidos políticos por meio da coleta de assinaturas eletrônicas e a extinção de legendas. A proposta é que a norma passe a valer desde a data da publicação, portanto, em 31 de agosto deste ano. E não que se espere 120 dias contados da data da publicação para que ela passe a valer. O plenário também vai analisar a prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Rede Sustentabilidade, referente ao ano de 2017. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde para vocês e até amanhã.